Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre sistemas econômicos, o que é, quais são e quais as características de cada um. Então vamos para o vídeo. Bem-vindos ao Falando de Geografia, eu me chamo Joanilde Bonetti, sou professora de Geografia e vamos começar. Vamos falar de sistema econômico. Para contextualizar tudo, vamos ver o que é um sistema econômico. Bem, gente, o sistema econômico é um conjunto de princípios e instituições que regulam a produção, distribuição e consumo de bens e serviços em uma sociedade. São compostos por pessoas e instituições, como consumidores, empresas e governos. E essas pessoas e instituições respondem às questões como o que será produzido, como será produzido e como será distribuído esses bens e serviços. Existem vários tipos de sistemas econômicos. Vocês já ouviram falar em algum momento da vida escolar de vocês sobre capitalismo, socialismo e economia mista. A partir de agora, vamos ver os principais elementos de um sistema econômico. Bem, esses elementos ajudam a definir a estrutura e o funcionamento do sistema econômico como um todo. Vamos lá, a partir de agora, ver cada um deles. O primeiro elemento é a propriedade privada. A propriedade privada refere-se aos recursos econômicos, como a terra, o trabalho, o capital, de quem ele pertence. Pode ser de propriedade privada, coletiva ou estatal. Nosso segundo elemento é o mecanismo de alocação, que são os métodos, os processos pelos quais os recursos vão ser distribuídos e vão ser também alocados para a produção dos bens e dos serviços. Isso inclui decidir sobre quem vai produzir, o que vai produzir, como vai produzir. Tá bom? O nosso terceiro elemento são as instituições econômicas. O que são elas? São regras, leis, normas e organizações que governam o funcionamento da economia. Isso vai incluir direitos de propriedade, instituições financeiras como os bancos e o próprio mercado financeiro. Também vai ter o sistema de mercado, que vai ser o comércio e a concorrência que vai girar em torno desse comércio. As instituições governamentais, elas vão regular a política fiscal. Nosso próximo elemento é o sistema de preço. O sistema de preço ele é fundamental em qualquer economia, porque ele vai transmitir a informação sobre a escassez, a oferta, a demanda e o valor de bens e serviços, tudo que é vendido no mercado. Os preços eles são determinados pelas interações de oferta e demanda do mercado e eles vão ajudar a coordenar as decisões econômicas descentralizadas. Outro elemento que a gente tem é o setor público e o privado. Esse elemento ele refere-se à proporção de atividades econômicas que vão ser realizadas tanto no setor privado, que são as empresas privadas particulares, quanto o setor público, onde o governo tem empresas que a gente chama de empresas estatais. E aí, em muitos sistemas econômicos, a gente tem a combinação dos dois setores, tanto o público quanto o privado. Políticas econômicas, outro elemento do sistema econômico, são ações, decisões que vão ser tomadas pelo governo que vão influenciar a economia. Isso inclui políticas fiscais como o imposto, gastos públicos. Também a gente tem as políticas monetárias, que é o controle da oferta do dinheiro e também as taxas de juros que serão empregadas em determinado sistema econômico. Além disso, a gente tem as políticas regulatórias. O que elas regulam? Regulam setores específicos para a proteção do consumidor. E por último, a gente tem os objetivos econômicos, que é quando o sistema econômico ele visa alcançar como crescimento econômico, uma estabilidade de um preço, de algum produto ou de um serviço, a distribuição justa de renda, a sustentabilidade ambiental relacionada à economia e entre outros objetivos que o sistema econômico vai propor aí. Esses elementos, eles interagem de maneira complexa para determinar o funcionamento e o sucesso do sistema econômico. A combinação desses fatores vai variar de acordo com o tipo de sistema econômico adotado por cada país. Vamos agora ver os tipos de sistema econômico. Existem diferentes tipos de sistema econômico que podem ser classificados em três categorias principais. Que categorias são essas? Primeiro é a economia de mercado, onde as decisões são tomadas por indivíduos e empresas com base na oferta e demanda.
A gente também vai ter a economia planejada. Essa é o governo que controla a produção e a distribuição. E a gente também vai ter a economia mista, que combina elementos tanto da economia de mercado quanto a economia planejada. Então, aí permite que o mercado e o governo atuem em conjunto. O capitalismo, que a gente vai verificar o que as características dele. O capitalismo é um sistema econômico que se baseia na propriedade privada e nos meios de produção e tem como principal objetivo o lucro, é a acumulação de riqueza. Ele surgiu, né, na Europa Ocidental durante a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Os principais teóricos desse período é o Max Weber, o Joseph e também o Karl Marx. São esses caras aqui que vocês vão ver, tá? Hoje o capitalismo é o sistema econômico dominante em quase todo o mundo. Gente, mas vale ressaltar que, mesmo esse sistema sendo dominante no mundo atual, ele pode variar de um país para o outro, dependendo dos fatores políticos, governamentais, culturais e históricos de determinado país. Além disso, o capitalismo ele tem sido objeto de críticas e debates contínuos, especialmente em relação às questões da desigualdade econômica, impacto ambiental, justiça social. Alguns teóricos mais atuais acreditam que o capitalismo está no fim, que vai vir um outro sistema econômico, mas isso é uma conversa para outro vídeo, tá? Vamos seguindo. O próximo sistema que vocês conhecem bastante é o socialismo. É uma doutrina política, econômica e filosófica que ela surgiu lá no final do século XVIII. Ela se caracteriza pela ideia da transformação da sociedade através da tomada de meios de produções e do controle dos recursos econômicos pela classe trabalhadora. O socialismo é um sistema pensado numa gestão pública orientada pelo princípio da igualdade social. Esse sistema ele surgiu durante a Revolução Industrial. Teóricos desse momento são Karl Marx, o Frederick Engels, o Robert Owen e também o Saint-Simon. Outro também é o Charles, eu não vou nem tentar pronunciar o sobrenome dele. E esses são os pensadores aqui do socialismo, tá bom, gente? Falando ainda do socialismo, atualmente existem alguns países que se autodeclaram como socialistas, que inclui aí países como a República Popular da China, embora na prática seja um país que predomina uma espécie de capitalismo de Estado, na verdade, né? Mas eles se intitulam socialistas. Cuba, Coreia do Norte, Laos, todos esses países aqui se autodeclaram países que praticam o sistema econômico socialista na atualidade. Vamos seguindo com o sistema econômico. Vamos falar agora do misto, que é um sistema econômico que combina os aspectos do capitalismo e do socialismo. Ele protege a propriedade privada e permite um certo nível de liberdade econômica no uso do capital, mas também permite aí que o governo interfira nas atividades econômicas. Embora não haja teóricos específicos para esse sistema capitalista chamado de misto, muitos economistas contribuíram para o desenvolvimento de ideias que são fundamentais para esse sistema, tá bom? Embora o capitalismo seja predominante, inclusive na maioria dos países que antes eram socialistas, muitas nações do mundo, elas incluem aí o regime político considerado democrático, como a Europa, por exemplo, que tem essa economia mista. Aí você me pergunta, professora, que países estão nesse sistema misto? Então, a Europa tem alguns países. Pensa aí, Noruega e Alemanha, elas estão dentro desse exemplo aqui de sistema misto que junta aí capitalismo e socialismo, ok? Bem, gente, antes de continuar a aula, uma pausa para lembrar para vocês que eu tenho na descrição desse vídeo dois links. Um de regionalização do Brasil, que é grátis, vocês podem estar baixando para conhecer meu trabalho. Se você gostou do meu trabalho, você pode estar adquirindo aí o Mapas Mentais de Geografia, que a gente tem um combo aí de Geografia Geral e Geografia do Brasil, que está pelo um preço camarada. Agora vamos seguir. Vamos falar de sistemas econômicos que existiram ao longo da história. Primeiro, a gente tem o sistema econômico de subsistência. Nas sociedades antigas, que eram totalmente agrárias, o sistema econômico era baseado na produção de subsistência,
Ou seja, as famílias produziam alimentos e bens essenciais para satisfazer as suas próprias necessidades básicas. Depois, a gente teve o ecossistema econômico chamado economia de mercado medieval. Nesse tipo de sistema, havia as trocas comerciais, que eram realizadas em mercados locais e regionais. Havia uma mistura de mercados livres e regulações governamentais nesse sistema econômico de mercado medieval. A gente teve em seguida mercantilismo. Foi caracterizado pela intervenção estatal para aumentar a riqueza nacional através do comércio internacional. Nesse momento, o governo incentivava a exportação e a acumulação de metais preciosos. Em seguida, a gente teve o capitalismo primitivo, que surgiu na Europa Ocidental, como eu já falei para vocês, durante a Revolução Industrial no século XVIII. Ela se caracterizava pela propriedade privada dos meios de produção, buscava lucro, mercado livre e competição. Nesse momento do capitalismo primitivo, surgiu a indústria, a urbanização e as mudanças sociais que a gente tem até hoje. Socialismo utópico, que ele propôs a criação de comunidades cooperativas e igualitárias, baseado na propriedade coletiva dos meios de produção e na eliminação da exploração do trabalho. Ou seja, aqui a gente não tinha a acumulação de riqueza. O que se ganhava era dividido entre toda a comunidade. Tivemos o sistema científico. Ele foi criado pelo Karl Marx e o Friedrich Engels. Qual era a ideia deles? Era a transformação das relações sociais através da luta de classes e a transição para uma sociedade sem classes, ou seja, não existiam as classes sociais como a gente já conhece, que tem o pobre, tem o rico. Isso envolvia aí a socialização dos meios de produção e a distribuição equivalente da riqueza. Então, seria tudo distribuído igualmente. A gente tem também o comunismo real, que foi inspirado no marxismo. Esse regime comunista foi imposto na União Soviética, China, Cuba, entre outros países do Bloco Oriental, que adotaram o controle estatal completo dos meios de produção. Eles também propunham aí a construção de uma sociedade sem classes. Também temos a economia de mercado livre. Ela é predominante em países desenvolvidos e em desenvolvimentos até hoje. As economias de mercado livre, elas combinam propriedade privada dos meios de produção com o papel limitado do governo na regulamentação e intervenção da economia. Esse mercado ele vai determinar aí o preço, a alocação e o recurso que eu comentei anteriormente. Aí as economias mistas, que eu falei para vocês já, que adota o sistema econômico misto, que combina aí o mercado livre, ou seja, o proprietário da empresa tem as suas tomadas de decisão e também tem aí o governo faz suas intervenções sem passar dos limites. Agora vamos falar do sistema econômico adotado no Brasil. Vamos falar especificamente do Brasil. Temos a economia de mercado. A maior parte dos meios de produção é de propriedade privada. As decisões econômicas são principalmente determinadas pela interação entre a oferta e a demanda do mercado. Temos também a intervenção estatal, onde o governo brasileiro desempenha aí o papel dele através de políticas fiscais, monetárias e regulatórias. Isso vai incluir a regulamentação do setor estratégico, incentivos fiscais, vai interferir também em como isso inclui a regulamentação de setores estratégicos, como incentivos fiscais para determinados setores políticos, sociais e para promover também o desenvolvimento das desigualdades. Temos também o setor público-privado, que existe tanto nas empresas estatais como privadas operando na economia brasileira, política econômica, que é orientada para promover o crescimento econômico sustentável, controlar a inflação, estimular o investimento e melhorar a distribuição de renda e riqueza no país. Temos os desafios e dinâmicas, que são desigualdade social e econômica, né? A infraestrutura que é limitada, a burocracia que é complexa e as flutuações econômicas que são devidas a fatores internos e externos, que podem ser por questões políticas e econômicas, tá bom, gente? Os problemas e os desafios para manter esse sistema econômico de pé. Vale lembrar vocês também, a economia brasileira é dividida em setores, que é o setor primário, isso aí vocês aprendem lá no início da vida escolar de vocês, lá no 5º ano. Setor primário extrai recursos naturais para produzir os bens, como alimentos e produtos minerais. Setor secundário transforma as matérias-primas lá do setor primário em bens de consumo, como roupa, veículos, calçados, habitação.
E o setor terciário, que distribui a produção da indústria para a população e também gera riqueza através dos serviços essenciais e não essenciais. Eu tenho um vídeo curto aqui no YouTube que fala dos setores da economia, tá? Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se você chegou até aqui, curte, compartilha, se inscreva no canal e até a próxima.